Bem, provavelmente você que não está numa bolha sabe o que tem acontecido no Brasil e no mundo a respeito do coronavírus. E mais do que discutir a doença, porque aqui a gente, na verdade eu sou historiador, o que eu posso fazer é discutir no máximo a perspectiva histórica dela, eu acho que há outros fenômenos que a gente pode discutir dentro disso tudo. Um deles é que a partir do discurso desastroso do Bolsonaro na quarta-feira à noite, em que ele basicamente ignorando tudo que os especialistas no mundo inteiro estão dizendo, ignorando tudo que os outros chefes de Estado estão fazendo, ele minimizou o coronavírus, dizendo que era uma gripezinha, um resfriadinho, e que a gente devia só isolar o grupo de risco, como se isso fosse possível, e todo mundo voltar a trabalhar para não acabar com a economia. Reforçando e indo na linha do que muitos empresários disseram até agora. Como você vê, o dono do Madeiro dizendo que o estrago da economia vai ser muito maior do que 6 ou 7 mil mortos. Ou o Roberto Justus também, que amenizou completamente a situação, falando que o importante é salvar a economia, assim como outros empresários. O que, aliás, um parênteses, difere muito o empresário brasileiro do empresário europeu e até americano, que estão mais preocupados em fazer doações, aproveitando as fortunas, né, que eles conseguiram juntar, graças ao trabalho dos seus funcionários, do que de fato ficar cobrando o governo de que todos precisam voltar a trabalhar. Mas o fenômeno em si, que acontece depois desse discurso do Bolsonaro, é que você viu uma grande massa na internet, talvez pela primeira vez, se posicionando claramente, em sua maioria, contra o que o Bolsonaro disse. Você vai ver que em pesquisa feita, mais de 80% das pessoas postaram coisas contrárias ao discurso do Bolsonaro. É muito também comum você começar a ver na internet pessoas que anteriormente eram declaradamente fãs do Bolsonaro, que eram declaradamente apoiadoras do governo. E quando eu falo fã mesmo, assim, porque virou uma idolatria pessoal. Você vê cada vez mais essas pessoas saindo desse barco e começando a fazer duras críticas ao presidente e alguns até sugerindo impeachment. Mas há algumas pessoas que ainda estão nesse barco e é um pouco sobre elas que eu quero conversar hoje, sobre os bolsominions, mas o bolsominion raiz mesmo. E eu quero tentar ver pela história por que eles existem. Bom, recentemente eu fiz algumas experiências sociais, se eu posso assim dizer, e eu fui responder alguns posts de bolsominions. E eu tô falando bolsominion aqui, mas eu quero até dizer que talvez o termo nem seria esse, porque o que a gente chama de bolsominion ele existe muito antes do Bolsonaro. A gente vai chegar lá. E uma das coisas que fica muito claro pra mim é o desprezo que essas pessoas têm pela ciência. E claro que eu não estou falando de todas, a gente nunca está falando de todas as pessoas quando a gente fala de um grupo, né, claro, mas eu estou falando da essência em si do que de fato o movimento prega. É nesse caminho que eu quero me enveredar um pouco. Quando você vê alguns projetos que eles pregam, que eles defendem, vai muito de encontro com que essas pessoas que ainda estão ficando no barco se comportam e agem. Você vai olhar, por exemplo, o projeto do Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido, ele tenta, na verdade, acabar com um falso problema, um problema que inexiste completamente, que é a tal da doutrinação em sala de aula. E quem é professor, quem já deu aula em ensino médio, ensino fundamental, vai sempre te dizer que às vezes é difícil você fazer os alunos ficarem sentados. Imagina você fazê-los ler Marx e Engels, interpretá-los, adaptá-los para os seus tempos atuais e enfim, pregar, sair de lá líder sindical. Normalmente quem você vê defendendo esse tipo de projeto são pessoas que nunca estiveram numa sala de aula. E é aí o meu ponto. O bolsonarismo, ou olavismo, ou outro nome dessa direita tacanha que existe no Brasil, que a gente pode dar, é a emancipação do aluno ruim. É a emancipação daquele aluno que não gosta de estudar. E por não gostar de estudar, ele se sente excluído
dentro daquele grupo de pessoas que estudam, dentro daquele grupo de pessoas que se, como posso assim dizer, que se dedicam a isso. E essa pessoa que não gosta de estudar, ela foi emancipada com o bolsonarismo, ou com o olavismo, como eu já disse, com uma resposta simples para perguntas complexas. Então, quando você chega para alguém e fala, ó, é isso aqui, ó, e dá uma resposta simples, você consegue fazer com que essa pessoa sinta um grau de equidade com aqueles outros que estão tentando responder a mesma pergunta, só que por um caminho muito mais longo, muito mais difícil. Que geralmente esse mau aluno não optou. O que é muito complicado, porque quando você faz isso para uma pessoa, você dá respostas simples para perguntas complexas para ela, ela se sente alguém. Ela se sente alguém, ela começa a encontrar outras pessoas que aceitaram essas respostas simples, e ali você cria um grupo. O grupo dos excluídos, que agora tem um mote, se eu posso assim dizer. Isso fica muito claro quando a gente vai ver hoje alguns debates em televisão. A gente vai olhar, eu vou usar como exemplo aqui a CNN. CNN tem um quadro lá, CNN Brasil, que é uma cópia de um quadro que existe na CNN americana, que é trazer duas pessoas com pensamentos distintos para debater um tema, para confrontar umas às outras com um tema específico. Eu quero fazer uma comparação aqui para vocês. Eu assisti hoje de manhã, hoje é uma sexta-feira, espero que até o final do dia o vídeo esteja no ar, um vídeo do debate da Sabrina Fernandes, que tem o canal Tese 11, que é socióloga, com uma ativista política chamada Zoe Martinez. Eu vou dar título de comparação. Isso assim, é a regra. Vocês estão vendo aí uma página do currículo Lattes da Sabrina Fernandes. Vocês vão ver que ela tem graduação em economia e política econômica na St. Thomas University, no Canadá. Aí vocês vão ver o título da monografia dela. Aí vocês também vão ver que ela fez mestrado na Carleton University, do Canadá, e fez doutorado em sociologia. Ela fez mestrado em política econômica e fez doutorado em sociologia também pela Carleton University, no Canadá. E com um período sanduíche, aí você vai ver na Universidade de Brasília. E no ano passado, 2019, ela fez pós-doutorado na Universidade de Brasília, também em sociologia. Esse é o currículo dela. Eu estou falando só o currículo de formação, nem estou falando do currículo de produção acadêmica. E aí eu fui procurar o currículo da Zoe Martinez. Primeiro, que na plataforma Lattes a gente não encontra nada. Onde é a plataforma Lattes, onde a gente tem basicamente o currículo aí de todos os acadêmicos, todo mundo que passou pela universidade, as pessoas geralmente fazem o seu currículo ali. Eu não encontrei nada. Eu vasculhei essa internet atrás de um currículo dela, da onde ela se graduou, e a única informação basicamente que eu encontrei nela é que ela é uma cubana que saiu de Cuba e hoje fala mal do governo cubano. O que tudo bem, não é nenhum problema. Mas você vê a diferença dela para Sabrina? Um outro debate na CNN Brasil que se deu foi entre a Gabriela Prioli e o Tomé Abduch. Não sei se é assim que fala o nome dele. E aí, claro assim, que você vai ver que em ambos os debates, a pessoa, tanto a Sabrina quanto a Gabriela, que digamos seria a mais à esquerda no debate, engoliram os outros debatedores. Jantaram bonito. Você vai ver o currículo da Gabriela, a gente vai mostrar aí. Ela tem uma graduação em Direito pelo Mackenzie e tem mestrado em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, onde ela defendeu a dissertação A Influência, a Repressão Penal sobre o Usuário de Crack na Busca por Tratamento. E ela tem uma formação complementar, que você vê que é uma extensão universitária de Introdução ao Direito da Concorrência.
Fora que ela é uma grande debatedora, e você vê ali, quando assista os debates entre eles, que ela tem uma carga muito grande, um escopo de conhecimento muito grande. O Tomé Abduch, ele é formado em engenharia civil. E é isso. Ele é formado em engenharia civil pelo Mackenzie. E não é menosprezando os engenheiros. Mas você não vai ver uma pessoa formada em direito, ou em sociologia, ou em história, ou em filosofia, ir dando palpite sobre, sei lá, a construção de um prédio. Por que que você vai ver, então, um engenheiro civil debatendo política, sociedade, filosofia, ao mesmo patamar de alguém que estuda isso há mais de uma década? Ou pelo menos se dedica uma boa parte da sua vida, em outros casos, né, professores mais velhos, a fazer isso. E aí é que tá. Porque eles realmente acreditam que eles adquiriram uma resposta para tudo. Você vai ver isso durante a história de pessoas que defenderam apaixonadamente políticos nesse mesmo viés. O Eurico Gaspar Dutra, ele foi eleito logo no fim do governo Vargas, ele assumiu em 1946, com o mote de salvar o Brasil dos comunistas. Ele era um grande populista, se eu posso assim dizer. A população, os mais conservadores adoravam, principalmente porque ele tinha uma esposa que era a Dona Carmela, que era uma católica bem beata, assim, que ela era conhecida como Dona Santinha. E ela falava: olha, Dutra, aqueles ateus. Aí o Dutra ia lá e botava o Partido Comunista na ilegalidade. Ela fala assim: esse jogo do bicho está destruindo as famílias. Daí ele foi lá e acabou com o jogo do bicho. Ele buscava essa moralidade para pessoas que realmente achavam que detinham um conhecimento, mesmo sem ter estudado. Você tem, nesse período, por exemplo, um grande centro intelectual nos comunistas. E, claro, fora deles também. Só que, se você vai ver quem tinha voz no período da direita, não eram os intelectuais, que nessa época, pelo menos, existiam ainda os intelectuais de direita. Mas era aquelas pessoas que gostavam de teoria da conspiração, que, enfim, inventavam várias coisas que fugiam da realidade. O Jânio Quadros foi outra pessoa que pregou moralismo muito forte também. Proibiu biquíni, proibiu maiô, proibiu rinha de galo, proibiu lança-perfume em baile de carnaval. Tem até um histórico muito interessante de quando ele era prefeito de São Paulo, que ele passava e multava os carros na rua da prefeitura que estavam estacionados irregularmente. E isso era aclamado, as pessoas gostavam desse moralismo. Porque o moralismo, assim como o conhecimento, ele te dá uma impressão de superpoder. Ele te dá aquela impressão de você realmente estar acima das outras pessoas. Quando você compra um discurso de que você é mais moral do que os outros, você se coloca de fato num patamar acima e você pode designar o que é certo e errado. É aí que vem até a expressão do cidadão de bem. Com o conhecimento é a mesma coisa, só que isso é muito menos subjetivo. Porque o conhecimento ele ainda é muito colocado numa formação acadêmica. Ainda se tem um respeito por aqueles que estudaram, por aqueles que foram atrás de fazer pesquisa, de se dedicar a isso, fazer uma pós-graduação, às vezes aprender outro idioma. E é um caminho muito difícil. O caminho acadêmico, esse caminho do conhecimento, ele é muito complexo, ele não é fácil. Só que hoje você vê que essas pessoas que nada estudaram, que se alimentam única e exclusivamente por canais no YouTube, ou ainda por corrente de WhatsApp, ou por posts no Twitter, ou no Twitter, ou no Facebook, conseguiram vender a ideia de que aqueles que estudaram eram comunistas. A gente está vivendo os anos 40 de novo, olha que maravilha. E que, por conta disso, eles foram doutrinados na universidade. Você sabe quem é que fala que tem doutrinação na universidade pública? Quem nunca pisou na universidade pública para estudar. Olha, é muito bizarro você realmente acreditar que adultos são doutrinados na universidade. Assista uma aula, vai lá, é pública, é aberto, você pode ir. Não agora que a gente está em quarentena.
Mas quando tudo voltar ao normal, você pode entrar lá e assistir, não tem catraca. Assista a aula. Meu amigo, você tem que entender que o lugar ali ele é outro. Ele é outro. Só que quando você consegue incrustar essa imagem de que quem produz conhecimento, quem faz pesquisa, quem dedica anos da sua vida a uma bibliografia pesada, a mexer com documentação, é comunista e é doutrinado. Inteligente sou eu que não estudei nada. E aí é onde eles conseguem comprar outras pessoas que também se sentem excluídas. Isso é um pouco de culpa da academia também, que não tem um contato muito bom com a população que está fora dela. O Bolsonaro, na verdade, ele existe muito antes do Bolsonaro. Ele apenas encontrou no Bolsonaro uma figura política que afirmasse tudo aquilo que ele pensa, sobre todo aquele sentimento de exclusão que ele tem. E quando ele vê um presidente reagindo contra especialistas, reagindo contra aqueles que estudaram, contra as autoridades nos assuntos com que ele dá opinião, essa galera se sente forte, se sente fortificada a continuar negando a ciência, a continuar desprezando os cientistas. Isso é um rancor muito grande. E aí que vai muito das experiências que eu fiz. Por exemplo, recentemente um post de um amigo lá falando alguma coisa sobre nazismo, e um amigo desse amigo comentou falando lá que não, o nazismo era de esquerda, blá blá blá, começou aquela viagem, aquele delírio maluco do que o nazismo é de esquerda. Eu falei assim, eu vou fazer um experimento social, eu vou apertar esse cara, porque claramente eu fui dar uma olhada no perfil dele, eu acho que ele tinha estudado educação física, alguma coisa assim. Então não era a área dele. Então eu fui lá. Primeiro eu expliquei os motivos técnicos, científicos, historiográficos até, do porquê que o nazismo não pode ser considerado de esquerda sob hipótese nenhuma. Aí ele me xingou, me ofendeu, falou blá blá blá. Eu falei assim, eu vou agora dar uma carteirada. Eu falei, olha, eu sou historiador formado, eu tenho mestrado em História Contemporânea, minha área de especialidade é História Contemporânea, e agora eu faço um doutorado sobre nazismo. Eu leio por semana vários documentos, alguns deles em alemão, para fazer a minha pesquisa para lidar. Eu tô te garantindo, não existe esse debate, o nazismo não é de esquerda. A resposta dele foi, nossa, estudou tanto e não aprendeu nada. Tipo, quem aprendeu fui eu que não estudei nada. E aí tudo bem, eu fiz isso como uma experiência, dei uma olhada, e eu comecei a ver que consistentemente eles repetem esse tipo de discurso. Começou a rolar por aí um vídeo do Osmar Terra, que é ministro do Bolsonaro, que ele estava de fato corroborando com as palavras do Bolsonaro, estava concordando com o discurso dele, que a quarentena era horrível. Só que a legenda do vídeo diz o seguinte, Adib Janete, a maior autoridade em infectologia do Brasil. Só que o Adib Jatene, aliás, não é Janete, é Jatene, só que o Adib Jatene morreu em 2014. Ele nunca falou sobre coronavírus. E aí eu fui lá e mostrei que era uma fake news, que a pessoa que postou mentiu, falando que era o Jatene. Que na verdade que ele era o Osmar Terra. E que nenhum infectologista, nenhum especialista estava defendendo o que o Bolsonaro falou. Aí ele respondeu o seguinte, não importa, o importante é o que foi dito. Você entende qual que é o ponto? É um desprezo muito grande à ciência. E quanto estava com as ciências humanas, a maioria das pessoas achava que estava tudo bem. Quando chegou nas ciências biológicas, que o Bolsonaro realmente tá indo na contramão do que todos os especialistas... Eu tento ler todo dia bastante sobre o que infectologistas falam. Os brasileiros, os americanos, um pouco dos franceses, apesar do meu francês estar péssimo. E eu não vi ninguém ser contra a quarentena. E aí eu vejo alguns desses bolsominions que estavam defendendo a quarentena desde quarta-feira à noite mudar o discurso. Porque eles ficam esperando o que o Bolsonaro vai dizer para poder reproduzir, para poder defender. Se o Bolsonaro chegasse e falasse assim, não, quarentena é importante, eles iam defender a quarentena.
tome cuidado. Dê uma olhada, seja crítico e pesquise. Veja o que os especialistas, veja quem está estudando o assunto do momento fala sobre isso. Entendam, muitos deles estudam, produzem e publicam inúmeras coisas para que vocês, e nós também, porque eu estudo só uma pontinha assim, para nós e vocês, para todo mundo que não estudam, podemos ter acesso à informação. Não vão atrás de teoria da conspiração. Não vão atrás de políticos que vocês são apaixonados. O barco do Bolsonaro está afundando e poucas pessoas estão ficando abraçadas com ele. Isso vai acabar. E a gente vai assistir esse fim. Então, se você é aquela pessoa que quando vê uma notícia não vai verificar, ou não tem o hábito de ver o que cientistas, seja das ciências humanas, biológicas, exatas, dizem sobre determinados assuntos que são de competência a eles, crie esse hábito. Bom, é isso. O Coronalivros aí tá... Semana que vem a gente vai ter um outro episódio. Amanhã a última entrevista que a gente fez, que foi com o Oswaldo Codiola, vai estar aqui no canal também. Aproveitem e até um próximo vídeo.